Olá, pessoal. Sou o acadêmico de História Noturna César Hildo Pereira e vou estar com vocês apresentando este podcast, sugestão feita pelo professor Eduardo Silveira Neto Nunes, professor da disciplina de História da América. Escolhi o texto 5 de Eliot, A Espanha e a América nos séculos XVI e XVII, com os comentários de Betel. Este autor vai trabalhar justamente a questão do uso da força nos trabalhos, principalmente pelos povos originários, posterior aos povos africanos e depois os povos ditos livres, que de alguma forma conquistaram uma semi-liberdade, mas continuavam no processo de escravidão. Este trabalho, na introdução do nosso trabalho, ou seja, a nossa síntese, com base em Eliot, a Espanha e a América nos séculos XVI e XVII faz parte da organização do trabalho de Leslie Bethel, e ele traz a discussão detalhada sobre os diversos tipos de trabalhos desenvolvidos na América Espanhola durante o período colonial. Segue aqui alguns pontos principais nossos que são salientes, que são importantes, destacar principalmente as características, a tipagem, a região que aconteceu e a descrição de todos esses acontecimentos. Então, o primeiro fato que gostaríamos de tratar é as encomendas. Esse tipo de trabalho é um trabalho forçado, voltado principalmente para as comunidades originárias. Isso aconteceu desde o início da colonização até meados do século XVII e foi executado principalmente pelos povos que foram conquistados, de certa forma, com força, com exposição, com sofrimento. E a região que isso aconteceu foi partes da Nova Espanha, o atual México, Peru e principais centros urbanos. Como que isso acontecia? Esse sistema era baseado principalmente nos conquistadores que recebiam o direito de cobrar tributos e exigir trabalho de grupos indígenas em troca de proteção e evangelização. Esse sistema era essencial para a extração de recursos, especialmente no trabalho agrícola e mineração, principalmente no início da colonização, onde culturas foram exportadas e plantadas nas Américas. Outro ponto saliente que gostaríamos de tratar é a mita. Esse tipo de trabalho era um trabalho rotativo e forçado. Ele tem um tempo que vai, principalmente no século XVII. Quem executava são os povos originários, especialmente as regiões andinas, como é o caso dos Incas, que está aí, a região Peru, Bolívia e principalmente Potosí. Um dos autores que vai citar fora desse nosso referencial teórico é Eduardo Galeano, Vias Aberta, que ele vai falar justamente sobre a exploração de Potosí. A descrição desse tipo de trabalho ele era baseado no sistema pré-colombiano. A mita foi utilizada pelos espanhóis para assegurar a mão de obra na mineração, especialmente nas minas de prata de Potosí. Indígenas eram forçados a trabalhar em turnos com poucos direitos e a remuneração era totalmente baixa ou, em caso, muitos casos, era inexistente. A descrição, embora o trabalho livre fosse mais comum nas áreas urbanas e rurais, menos dominada pela aristocracia colonial, era geralmente mal pago e sujeito à exploração. Muitos trabalhadores livres estavam de fato endividados ou em situações de semi-servidão. É o caso de muitos seringueiros que viveram essa experiência aqui quando vinham fugindo da seca e muitas vezes se sujeitavam ao trabalho escravo
Outro fator que gostaríamos de trazer para o nosso trabalho é o conceito de peonagem. Esse tipo de trabalho é sob regime de servidão por dívida. O tempo que aconteceu foi do século XVII em diante. Quem executava indígenas e mestiços. Região principalmente que aconteceu, principalmente na Nova Espanha, que é o atual México, parte da América Central. A descrição como era feito esses trabalhos, trabalhadores contraem dívida com seus empregadores, frequentemente fazendeiros ou donos de minas, e ficavam presos a essas obrigações, trabalhando indefinidamente para pagar suas dívidas, o que raramente acontecia um tipo de liberdade, geralmente morria no local de trabalho. Um outro contexto que nós vamos também trazer são as haciendas e fazendas. Esse tipo de trabalho agrícola tem um tempo, que é do século XVII ao século XVIII, quem executava os indígenas mestiços, em alguns casos escravos africanos. Região que aconteceu nas regiões rurais, na Nova Espanha, Peru e Chile. A descrição como que acontecia esse tipo de trabalho. Grandes proprietários rural controlados por elites coloniais, onde a mão de obra indígena posteriormente mestiços, eram utilizados de forma extensiva em condições de semi-liberdade. Conclusão do nosso trabalho. Esse tipo de trabalho estava profundamente ligado ao contexto colonial, onde a exploração da mão de obra indígena e africana era essencial para o controle econômico espanhol, focado na extração de metais preciosos e no cultivo de produtos agrícolas valiosos como o açúcar, né, e posteriormente o café, né, e depois, muito depois agora, aí o extrativismo vegetal.